E aí, galerinha do sétimo ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson com vocês do Instituto Educacional ali onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre muito bem, galerinha do bem. Vamos lá. Galerinha, é o seguinte, hoje nós vamos estudar aqui, dia 19, tal, segunda-feira, página 148 até a 151. Tá ok? Muito bem. Lembrando aí que na próxima semana é o seminário, né? Quinta-feira da próxima semana, preste atenção, né? Preste atenção. Se nós estamos aqui dia 19, aí quinta-feira tem aula normal, aí na outra segunda aula normal, aí na outra quinta é que é o seminário, dia 29. Anote aí, ó, dia 29 do 10 é que é o seminário e é o dia que você vai entregar as atividades também, certo? As atividades, professor, sobre o que é? Capítulo 7, gramática português. Seminário segue os mesmos critérios, ó, tempo de 2 minutos no mínimo, domínio do conteúdo, decorou o conteúdo, a postura e o esboço. Beleza? Muito bem, galerinha. Vamos lá. Seguinte, galera, tem um texto aí pra gente ler, né? Então vamos ler o texto, vou deixar logo aí nessas primeiras perguntas. Tem um texto aí, para que serve a celebridade? Ó. James Cameron é uma celebridade. O professor está em que página? Página 148, certo? 148. Livro português. Para que serve a celebridade? Ó. Vamos ver aí um artigo de opinião, né? James Cameron é uma celebridade. Concorreu ao Oscar de melhor diretor com o filme Avatar. Como celebridade veio ao Brasil, não veio filmar, foi ao Amazonas. Veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. Mobilizou as mídias nacional e internacional. A cada relato contra a construção da hidroelétrica murmurava: Washington precisa saber disso, vou avisar ao Washington. Conforme relato de pessoas que estavam lá. James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo a Amazônia. Sua especialidade é filmes de Hollywood. Nem mesmo é ativista político e ecologista. Nada em sua biografia revela anterior engajamento. Na sua biografia no Google e no Wikipedia, nada consta. Como não consta nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato de o governo americano não ter assinado o protocolo de Kyoto, nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração no Golfo do México. Sua vinda ao Brasil tem, no entanto, o objetivo claro: gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construída. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação do Oscar. Até que ponto esse uso instrumental é legítimo? Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? Para que serve a celebridade? Em português existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, não. Inexiste célebre, ou seja, não tem célebre lá, só a celebridade, né? Existe ou famoso ou celebrity, que é celebridade. Então lá nos Estados Unidos ou é famoso ou é celebridade, né? Não tem a palavra célebre. Trata-se, portanto, de palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve. Fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade. Impõe respeito. O segundo elemento do conceito de celebridade é a divulgação, a difusão desse desempenho, o que o faz granjear a atenção da opinião pública. Impõe atenção. Sem presença e repercussão na mídia, inexiste
celebridade. Todos querem ser e são celebridades em potencial. Celebridades positivas ou negativas, com conteúdo ou sem conteúdo, né? Com história ou sem história, né? Quando o Zico mobiliza a juventude e cria escolinhas de futebol, ele une a celebridade que decorre de uma história e impõe respeito e atenção. Quando Kennedy usou de seus discursos, de sua estética e de sua família para defender valores democráticos que considerava básicos por sua história pessoal, impunha respeito e atenção. Quando Madonna fala sobre transgressões e sexualidade na interpretação musical, impõe também respeito e atenção. Sabe do que está falando. Mas quando Madonna vai a um restaurante, seu elogio pouco me diz da excelência do cozinheiro, impõe somente atenção. A pergunta: para que serve a celebridade? Tem, portanto, duas respostas. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião, impõe respeito. Por outro, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião, impõe atenção. Você vê que o autor aqui ele já está dando a sua opinião, né? Quando esses dois elementos estão juntos, temos um uso legítimo da celebridade. Quando só existe o segundo, temos um uso, se não ilegítimo, pelo menos perigoso ou apenas propagandístico da celebridade. Ninguém pode retirar de James Cameron o legítimo direito de usar-se celebridade, que é como bem aprouver. É um direito de cidadania global, muito menos em defesa de causas ecológicas. Muito menos em defesa de causas ecológicas, hoje um dever da sobrevivência de todos. Mas é preciso distinguir entre pautar a mídia, chamar a atenção a uma causa que considera justa e o respeito que pode esperar de suas opiniões. Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Mas ainda ontem mesmo na CNN declarou-se uma ecologista apenas após Avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar. Como também ninguém pode retirar-lhe o direito de ir se queixar a Washington sobre Belo Monte. Mas não custa lembrar que a matriz energética do Brasil não dispensa e recomenda o uso de hidroelétricas, que o Brasil é um país soberano. Aliás, o primeiro dever de casa para sua boa causa seria ler o clássico artigo de Cristóvão Buarque sobre a internacionalização da Amazônia. O uso vazio da celebridade às vezes acaba se voltando contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública, revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe, ilegitima a si mesmo. A opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limites. Como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado, querer ser mais do que se é ser menos. Outro dia, um apresentador de televisão no auditório lotado de audiência magnífica perguntou a uma jovem artista de novelas da Globo o que ela achava de determinado assunto complexo e que nada tinha a ver com sua arte de representar. Contrariando a tentação das celebridades de em tudo opinarem, ela respondeu: "Eu sou apenas uma artista. Minha opinião sobre esse assunto não deve ter importância maior." Rara sensatez. É interessante, né? O artigo de opinião aí do Globo, né? Muito bem. Galera, na página 150 tem o dicionário, né? Falando o que é que significa murmurava, que é falar em um tom de voz baixo para ninguém ouvir. Ativista é aquele que trabalha por alguma causa, um defensor, um militante.
engajamento e participação ativa em assuntos importantes, midiático relativo à mídia, aos meios de comunicação, granjear e conquistar ou atrair, cunho é uma marca ou um traço de identificação, pautar é direcionar, legítimo que pertence a alguém por direito, como bem aprouver é como bem entendeu, como bem quiser, e sensatez é bom senso. Beleza? Muito bem. Vamos para as questões agora, galera. Ó, seguinte, primeira questão diz: por que James Cameron veio ao Brasil aí? Para protestar contra a construção da hidrelétrica, da usina hidrelétrica de Belo Monte, certo? Foi por isso que ele veio ao Brasil. Segunda questão: quais foram as respostas que o autor utilizou para responder à pergunta feita no título do artigo? Para que serve a celebridade, né? No título do artigo diz: para que serve a celebridade? Aí tem as respostas do autor do artigo, né? De opinião. Então preste atenção, pessoal, que aqui, desvendando os segredos do texto, está querendo que você compreenda o que foi escrito no texto. É tanto que diz assim, ó, quais foram as respostas que o autor, não é o que você acha não, é o que o autor do artigo de opinião utilizou, certo? Para responder à pergunta feita no título do artigo. O título do artigo pergunta: para que serve a celebridade? Aí o autor ele responde. Lembra daquele momento que eu disse, olha, aqui ele começa a dar a sua opinião, que nós não estamos vendo o artigo de opinião, então é a opinião de alguém. Aí ele dá a opinião dele para que serve a celebridade. Ó. Serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Ele impõe respeito. A celebridade serve também para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Então ele impõe respeito e atenção, dependendo da ideia, certo? Se for na área dele, impõe respeito. Se ele der uma opinião na área dele, impõe respeito. Se ele der uma opinião que não é na área dele, impõe só atenção, certo? Entendeu aí? Muito bem. Eu gostei muito da resposta daquela artista lá no final, né? Ele diz, a minha opinião é como se fosse assim, minha opinião não vai fazer muita diferença não, porque eu não sou, né? Eu sou só um artista, ou seja, esse assunto aí não é da minha ossada não. Certo, pessoal? E aí você pode pausar e copiar a resposta bem direitinho, certo? Vamos lá, questão 3. Ó. Transcreva do segundo parágrafo do texto um argumento que o autor utiliza para desqualificar a opinião de James Cameron sobre a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então é uma sugestão de resposta, né? Ó. James Cameron não é especialista em ecologia, hidrelétricas ou mesmo Amazônia. Certo? Aí na quarta questão, pessoal, diz assim, ó, segundo as ideias apresentadas no texto, a presença de James Cameron em Belo Monte impôs respeito ou atenção? Só atenção, né? Não impôs respeito porque não era um assunto da especialidade dele. Entenderam aí a ideia? Porque que impôs só atenção? Se fosse da área dele, o assunto, então iria impor realmente respeito. Mas como não era, foi só atenção, certo? Muito bem. Questão 5 diz, no primeiro parágrafo do texto, o autor afirma que o cineasta James Cameron murmurava: Washington precisa saber disso. O que o cineasta quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que o governo dos Estados Unidos precisava tomar conhecimento da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. É como se fosse um fuxiqueiro, né? Vou contar para os Estados Unidos que vocês estão fazendo isso aqui. E a sexta questão diz, qual é a opinião de Cameron sobre os destinos da Amazônia? Para ele, os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Para ele. Isso aqui não está dizendo que é certo, não. É a opinião de Cameron. Beleza? Então, vocês precisam até relembrar aí aquele artigo lá do Cristóvão Buarque, que nós lemos em uma das aulas, né? Bem interessante. Que tem um posicionamento sobre essa internacionalização da Amazônia, né? Tem na página 140 aí, fala sobre a internacionalização do mundo, de Cristóvão Buarque. Bem interessante aí esse escrito dele, né? Que é um artigo de opinião também. Beleza? Se vai internacionalizar a Amazônia, porque vamos dizer assim, é algo importante, então internacionalize o mundo todo, porque todo mundo tem coisas importantes, né? Podemos dizer assim. Beleza? Questão 7 diz, na construção de nossos textos, seja orais, seja escritos, sempre utilizamos outros textos.
textos anteriores que lemos ou ouvimos em algum lugar. Esses textos são coletados por nossa mente ao longo da vida e compõem nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento a respeito das coisas, né? Essa relação entre um texto e outro é chamada de intertextualidade. Assim, quando um texto cita outro direta ou indiretamente, está fazendo uso desse recurso linguístico, que é a intertextualidade. No 10º parágrafo do artigo Para que serve a celebridade, o autor faz uso da intertextualidade para citar qual texto? Aí, ó, o artigo A Internacionalização do Mundo, de Cristóvão Buarque. Beleza? É esse artigo aí, esse texto que ele cita, né? Ok. Questão 8 diz: o autor é contra ou a favor das ideias apresentadas no texto de Cristóvão Buarque? É a favor, né? Cuidado para não confundir, ó. Quem é que é a favor do que Cristóvão Buarque disse? O autor do texto. Não é o protagonista do texto lá, que é o Cameron. Certo? Então cuidado para não confundir. O autor é a favor, o Cameron é contra. Que é o personagem do texto lá, o Cameron, ele é contra a visão de Cristóvão Buarque. Mas o autor desse texto, quem escreveu Para que serve a celebridade, ele é a favor de Cristóvão Buarque. Beleza? Questão 9. Analisando as ideias apresentadas no texto e particularmente o último parágrafo, para o autor, como as celebridades deveriam se comportar quando perguntadas sobre algo que desconhecem? Elas não deveriam opinar. Show de bola. Por isso que ele cita lá no final, né, o exemplo daquele artista lá, né, que não quis opinar. Porque realmente é o mais prudente, né? Se você não é perito no assunto, não é algo que você conhece muito, você não vai estar opinando nisso, né? A 10ª questão diz assim, ó, como vimos em um texto argumentativo, os argumentos devem ser apoiados em informações. Dessa forma, eles ganham força, o que dificulta a contra-argumentação, isto é, argumentos contrários à opinião defendida, né? Isso é a contra-argumentação. Para entender isso na prática, leia o texto abaixo e responda as questões. A usina de Belo Monte não deve ser construída porque ela não vai gerar qualquer benefício para a sociedade. Além disso, o cineasta James Cameron também é contra a construção. Se as obras continuarem, esta será a primeira usina hidroelétrica do país, que não tem tecnologia para administrá-la. Qual é a opinião defendida pelo autor? Letra A, né? O autor defende que a usina hidroelétrica de Belo Monte não deve ser construída. Certo? A opinião defendida pelo autor. Certo? Que argumentos ele utiliza para justificar a sua opinião? Primeiro, que a usina hidrelétrica de Belo Monte não trará benefício para a sociedade. Segundo, o cineasta James Cameron é contra a construção. E terceiro, o Brasil não tem tecnologia suficiente para administrá-la. Certo? Isso é baseado nesse texto, certo, pessoal? Por isso que ele diz, ó, leia o texto abaixo. Certo? Então está baseando as respostas da questão 10 nesse texto aqui. Tá bom? E letra C, para finalizar, apresente contra-argumentos para essas justificativas. Então, ó, algumas sugestões aqui, né? Ó. Primeiro, a usina hidrelétrica de Belo Monte trará ao menos um benefício para a sociedade, pois gerará energia. Isso é uma contra-argumentação. Tá bom? Que você está gerando um argumento contra a visão anterior aqui, certo? Segundo, o cineasta James Cameron não é especialista no tema. Então, por isso, sua opinião não tem valor. Isso seria uma contra-argumentação. Porque no ponto 2 aqui, ó, da letra B, diz: o cineasta James Cameron é contra a construção. Sim, ele é contra, mas ele não é especialista. Tá entendendo? Então, isso é a contra-argumentação. Um cara argumentou que o cineasta aí era contra. Sim, ele é contra, mas ele não entende do assunto. Entendeu? Aí a terceira contra-argumentação, o Brasil dispõe de tecnologia suficiente para administrá-la, pois já existem várias usinas desse tipo em atividade no país. Como é que ele não tem tecnologia para administrar se já existem outras usinas? Entendeu aí? Muito bem. Galerinha, é o seguinte. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí comigo, tá bom? Lembre aí da sua atividade de casa, ó, que é o conteúdo de quinta-feira, página 152 a 155, falando sobre objeto direto e indireto. É um tema bem interessante aí, que tem que ter bastante atenção, tá ok?
predicativo também do sujeito e do objeto. Então leia com atenção, tente entender aí, que é bem tranquilo, tá bom? Galerinha, um abraço, Deus abençoe a todos, até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.